vocês, boa tarde. Sei que para mim é sempre uma alegria muito grande poder encontrar pessoas, trocar ideias, falar sobre o espiritismo, falar sobre cultura, falar sobre filosofia e ainda mais no centro, o espírito da Irmã Clara. Nós sempre temos um respeito muito grande. Então nós agradecemos muito a oportunidade de trabalho. Bem, platonismo e espiritismo. Então, essa relação que nós vamos tentar estabelecer hoje, ela é muito interessante. Por quê? Porque ao longo do estudo da doutrina dos espíritos, em alguns momentos, Allan Kardec sempre destacou que a força do espiritismo estava na sua filosofia. Isso sempre chamou a nossa atenção. Por que não na ciência espírita, se é a base onde tudo começa? E por que não na religião espírita, que é onde tudo culmina? Então, essa curiosidade sempre fez parte dos meus estudos. E eu tinha pensado, assim que eu pudesse, em termos de tempo, em montar um estudo procurando tentar compreender a importância da filosofia espírita para a transformação do homem, para a transformação das sociedades. E após estudar, nós entendemos que essa relação, ela remonta às tradições antigas, às culturas antigas. Não que o espiritismo tenha partido do platonismo, não que o espiritismo tenha partido da tradição celta, do hinduísmo, posto que o espiritismo partiu da pesquisa científica, da ciência da imortalidade da alma. Mas Allan Kardec mesmo recomenda o estudo da tradição antiga, das ideias que possam servir de testemunhos ao espiritismo. É isso que nós vamos tentar demonstrar numa primeira parte falando mais do platonismo e na segunda parte falando mais do espiritismo. A intenção é a seguinte: demonstrar a força do platonismo e tudo que ele provocou. E depois tentar passar a ideia da força do espiritismo e tudo que ele provocou e tudo o que ele ainda pode provocar. Se o platonismo é muito poderoso, e vocês imaginem o espiritismo. Muito mais. De antemão podemos adiantar que pelo fato da filosofia espírita ser experimental, partir da experiência, ela tem muito mais força para conseguir influenciar a sociedade e os homens. E Platão, na sua época, sem o desenvolvimento do conhecimento humano, sem a ciência que precisava de tempo para se fundamentar, sem a revolução científica do século XVII, Platão fez muito. Não é nenhum demérito para Platão não ter incorporado a sua contribuição filosófica à experimentação, porque não cabia à Grécia fazer esse tipo de trabalho. Estava reservado para a Europa no século XVII, com Galileu, Newton, Descartes, todos esses personagens importantes do conhecimento, tanto na ciência como na filosofia. Galileu Galilei é considerado o pai da ciência moderna, René Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. Eles possibilitaram um tipo de conhecimento mais racional, mais lógico, posto que partiu da experimentação. Então vamos lá. A nossa introdução, ela ressalta um trabalho de um filósofo, teólogo, que é o Joseph Boczynski. E ele, num livro importante, Diretrizes do Pensamento Filosófico, ele diz o seguinte: filosofia é um assunto que não interessa só o especialista. Por quê? Por mais estranho que isso pareça, provavelmente não há homem que não filosofe, ou pelo menos todo homem se torna filósofo em alguma circunstância da vida. As crianças são filósofos, elas perguntam as coisas, elas são curiosas, e o mundo adulto que acaba tirando a curiosidade, essa capacidade investigativa que faz parte da constituição dos seres humanos. Por que isso? Porque aquilo geralmente nós não respondemos.
não sabemos, ficamos com vergonha de dizer que não sabemos, deixamos o problema para depois, e toda essa vivacidade vai sendo perdida na medida que a criança vai se inserindo na sociedade, uma sociedade que se classifica como de consumo, uma roda que não para. Nós estamos consumindo cada vez mais e, ao invés de estarmos adquirindo estados mais frequentes de felicidade, na medida que o consumo aumenta, nós estamos ainda mais distantes desses estados de felicidade. Não consumir é impossível. Agora, o excesso do consumo certamente nos afasta de uma maturidade do senso moral, como queria Allan Kardec. E nós, às vezes, comemoramos a entrada de milhões de pessoas na classe média como esse fosse o ideal para a sociedade brasileira. Entrar na classe média e ter uma vida de classe média. Claro que não é. É outro tipo de grupo que pode, sim, melhorar de vida materialmente, mas tem muito a oferecer do ponto de vista da moral para as pessoas e para o mundo, ousaríamos dizer. Então, o Joseph Voschensky, nesse livro, ele nos dá uma ideia muito boa de que todo mundo filosofa. Numa colisão de um carro, não é? Você vai fazer o quê? Procurar a calma, procurar o diálogo. No momento de dificuldade, num assalto, o que é melhor? Perder a calma ou filosofar? Buscar a serenidade? Esse estado, tanto quanto seja possível, de ausência de perturbação. Em qualquer problema familiar, de enfermidade, para tomar uma decisão, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em que área? Então a filosofia faz parte da nossa vida. Então nós começamos a perceber como que ela é importante. José Saramago, que tinha até um pensamento muito próximo do materialismo, mas ele tinha um humanismo também muito interessante, revelava uma preocupação com a sociedade, com o homem, com a frieza de sentimento. E ele, numa das suas últimas entrevistas, antes de realizar a dita morte, a mais importante das viagens, ele disse: falta ao mundo filosofia. Perguntar. A pergunta mais poderosa do mundo é a pergunta: o que é? Capaz de mudar qualquer época, qualquer civilização. Mas nós não costumamos fazer essa pergunta. O que é liberdade? O que é amor? O que é democracia? O que é o espiritismo? O que é filosofia? Então essa pergunta ela é muito interessante, mas ela não é feita. Geralmente nós repetimos o que os outros falaram antes de nós. Nós temos uma dificuldade muito grande de apresentar algo de original, de estimular a curiosidade dos educandos, dos evangelizandos. Mas às vezes pegamos materiais prontos, mas temos dificuldade de criar o nosso próprio material, de ousar, porque educação se faz também com criatividade. Claro que tudo que foi produzido de qualidade pode ser aproveitado, mas nós também temos muito a criar, a fazer, a contribuir, porque todos somos filhos de Deus, temos potencialidades que podem ser desenvolvidas. Então vamos lá. A crítica que pode se fazer a esse trabalho é que o espiritismo independe do platonismo. Então, por que falar do platonismo? Que o espiritismo também independe da Bíblia. Então, por que citar algum trecho bíblico? Então, essa é a crítica que pode ser feita ao trabalho. E nós encontramos em Allan Kardec uma fundamentação para a nossa pesquisa, para o nosso estudo. Por quê? Porque Allan Kardec mesmo reconhece a importância de você encontrar na cultura humana tudo que possa servir como testemunho às ideias, aos princípios espíritas. Então vamos lá. Diz Allan Kardec: outro trabalho, só sobe um pouquinho por favor, consiste nas pesquisas bibliográficas. Existe um grande número de obras antigas e modernas, nas quais se encontram testemunhos mais ou menos diretos em favor das ideias espíritas. Então esse estudo de se estabelecer uma relação entre a Grécia e os princípios espíritas e o espiritismo, ele é oportuno e ele tem muito a acrescentar
a formação de adeptos mais esclarecidos, que busquem um bom senso, a efetiva transformação moral, etc. Assim como nós também temos o desejo de fazer um trabalho posteriormente sobre as relações entre a tradição celta e o espiritismo. Algo que já foi feito pelo próprio Allan Kardec na Revista Espírita, por Leon Denis, e a mãe da Dora Encontre, a dona Cleusa Colombo, escreveu um trabalho onde ela ressalta também essa relação entre o espiritismo e a tradição grega e a tradição celta, no livro Ideias Sociais Espíritas, que foi publicado pela Comênios e em parceria com a editora Ideva, da Bahia, de um grupo da Bahia. Então, essa relação ela tem muito a acrescentar. Vamos lá. Pode ver sim. Então, Allan Kardec, Revista Espírita, dezembro de 1861, Organização do Espiritismo. Vamos entrar agora propriamente na filosofia. Tem várias definições possíveis. A mais conhecida, e até mesmo uma definição que o Herculano usava muito, é a do Pitágoras, que é um filósofo pré-socrático que certo dia disse que filosofia era amor à sabedoria, ou amor da sabedoria. Essa busca pela sabedoria, busca incessante, que jamais pode faltar nas nossas vidas. Então, buscar a sabedoria é o sentido maior das nossas vidas, das nossas existências. O Herculano dizia que a história da filosofia é um contínuo que nasce da primeira indagação do homem sobre a natureza, depois sobre a vida e depois sobre ele mesmo. Por quê? A filosofia ela é dividida em termos didáticos. Nós temos o período mitológico, o período dos deuses, da teogonia de Hesíodo, da tradição literária de Homero, com a Odisseia, com a história da Guerra de Troia. Então, do século X ao século VI, esse período foi muito forte. Essa tradição literária, dos grandes festivais, das danças, da tradição oral que sempre fez parte do povo grego. E isso sempre fascinou o homem. Mas se você contar um mito para uma criança, ela vai prestar atenção e não esquece nunca mais. Agora, se você for falar de forma sistemática sobre um assunto, é muito provável que essa criança não preste atenção na sua aula, no seu trabalho. Por exemplo, vou contar um mito para tentar explicar melhor o que seria essa tradição mitológica. O mito de Faetonte. Faetonte, ele era filho de Climenes. Certo dia ele contou para os amigos que ele era filho do deus Apolo, um conhecido deus da Grécia Antiga, uma vez que os gregos eram politeístas, isto é, eles acreditavam em vários deuses. E ele contou para os amigos de escola e os amigos não acreditaram, zombaram do Faetonte. Ele ficou muito triste, chegou em casa e contou para sua mãe o que havia acontecido. A mãe disse: Faetonte, você não precisa ficar assim, porque eu digo para você, eu confirmo que você é o filho do deus Apolo. Você não precisa ficar chateado com a zombaria dos seus amigos. Não, mãe, eu não estou satisfeito com isso, eu quero uma prova, eu preciso provar para os meus amigos que eu sou o filho do deus Apolo. Faetonte, não precisa disso. Ele, teimoso, como todos nós, a maioria dos seres humanos, decidiu ir até a morada do Sol, onde Apolo morava, e conseguir essa prova material para levar para os seus amigos de escola. Depois de muito trabalho, o caminho era longo e árduo, ele chegou à morada do Sol, foi falar com Apolo. Apolo, venho até aqui, grande Deus da luz, do sol, da razão, do equilíbrio, porque os meus amigos de escola zombaram de mim quando eu disse que era o seu filho e eu preciso de uma prova para levar para eles. O Apolo disse: mas Faetonte, sua mãe deve ter dito para você que você era meu filho, você não precisava ter vindo até aqui. Não, grande Deus da luz, da razão, do sol, eu preciso de uma prova. Depois de muito insistir, resumindo a história, o deus Apolo disse para o filho: faça um pedido, Faetonte, e eu irei atender. E esse atendimento será a prova que você precisa para levar para os seus amigos. Faetonte pensou e escolheu uma coisa que ele não poderia ter escolhido, porque não era da sua alçada.
decidir é complicado na vida. Na hora da decisão, é muito mais fácil transferir a responsabilidade para outras pessoas. Mas, geralmente nós fazemos isso. Tem um livro que eu gosto muito, de um autor ligado à psicologia, principalmente porque ele não faz psicologismo. Psicologismo é quase autoajuda. Seria uma autoajuda disfarçada. É você dizer para o outro o que ele deve fazer. Suba no ônibus, diga bom dia, obrigado. É mais ou menos nesse sentido. Mas esse autor, ele é muito racional, mas ele tem um sentimento de humanidade profunda. É o Erich Fromm. Ele tem um livro chamado Medo à Liberdade. E a tese desse livro é a seguinte: que os seres humanos, diz Erich Fromm, clamam por liberdade ao longo do tempo, mas no fundo não querem a liberdade, têm medo da liberdade. Isso é de uma inteligência profunda. Quantas vezes gritaram pelo ideal da liberdade, mas seria de fato a liberdade? Quando temos a oportunidade de escolha, geralmente temos medo de escolher e de seguir o nosso caminho, a nossa vida. Então, o medo à liberdade. O homem pega a liberdade, mas ele quer mesmo que alguém diga para ele o que ele deve fazer, porque ele não está preparado para o exercício da liberdade. Então, esse é um dos livros da Erich Fromm que nós recomendamos, e ele é um autor ligado à psicologia que ele não só fala do comportamento humano, mas ele consegue relacionar com a sociedade, com os problemas sociais. Então, fica algo mais concreto. Bem, voltando para a historinha, eu estava falando do Faetonte. Faetonte então pediu para dirigir o carro do Sol, que só Apolo podia dirigir. Apolo tinha sido preparado e treinado para dirigir o carro do Sol, que tinha a função de levar a luz para a Terra inteira. Faetonte não. Apolo percebeu que Faetonte pediu uma coisa muito perigosa e disse para o filho: meu filho, você não tem condições de dirigir o carro do Sol. Por favor, desista. Desista de dirigir o carro do Sol. Você pode colocar em risco a vida da Terra inteira. Ele, mordido pelo bicho da vaidade, teimoso, não aceitou voltar atrás. Não, grande Deus Apolo, meu pai, você prometeu que qualquer coisa que eu pedisse, você iria atender. Apolo, como um Deus, mas não é Deus no sentido absoluto como nós entendemos na tradição judaico-cristã, é um outro conceito de divindade, achava que se tinha prometido deveria cumprir. Advertiu Faetonte mais algumas vezes, não adiantou. Faetonte foi dirigir o carro do Sol. Mesmo Apolo tendo ensinado sobre o que Faetonte deveria fazer, quando ele começa a dirigir o carro do Sol, o que acontece? Ele perde o controle do carro do Sol e coloca fogo na Terra inteira. Então, qual é o fundo desse mito? O mito de Faetonte? Que nós não podemos fazer algo que ainda não estamos preparados. No meio espírita, de repente fazer a palestra, de repente entrar na lida mediúnica no estudo do tempo, porque nós já presenciamos inúmeros casos onde a pessoa às vezes é colocada numa grande arena no estudo do tempo e depois tem grandes problemas, grandes dificuldades para resolver e nem sempre consegue solucionar esses problemas antes de muita dor e muito sofrimento. Então, essas historinhas, esses mitos, eles servem até hoje para você adaptar e para você estabelecer algum tipo de reflexão no trabalho, na família, com os nossos filhos, sobrinhos, etc., no meio espírita. E esse período mitológico é muito rico e tem importância. Só que na Grécia as coisas foram mudando. Tem outros mitos, né? Tem um mito que é pequeno, dá para contar, eu talvez precise desse mito lá na frente quando eu falar do Espiritismo. Ele é sobre o labirinto, né? Teseu e o Minotauro, a historinha de Teseu e Minotauro. Teseu é um semideus, então não é Deus nem é homem, mas pelos seus feitos acaba sendo imortalizado. Tem Perseu, tem Teseu. Então nós tínhamos um rei na Grécia que se chamava Minos. Ele pediu um grande artesão, um artesão chamado Dédalo. Por isso que até hoje no labirinto, Dédalo significa, né, se você for procurar no dicionário, a palavra Dédalo é labirinto. E por quê? Porque ele era um grande artesão, teve um problema com um sobrinho numa outra região. O sobrinho era talentoso, também artesão, e o Dédalo ficou com ciúme, ficou com inveja
acabou matando o sobrinho e fugiu para a ilha, né? Para a ilha onde ele foi contratado pelo rei Minos para construir o labirinto. Ele construiu o labirinto, ele foi com seu filho Ícaro, né? Ele fugiu, construiu o labirinto, e esse rei Minos, de tempos em tempos, ele convidava 7 rapazes, 7 moças de Atenas para que enfrentassem um labirinto e um minotauro, que era metade touro e metade homem. E as pessoas que entravam nesse labirinto não conseguiam sair dele. Até que um dia Teseu foi obrigado a entrar no labirinto, só que antes ele conheceu a filha do rei Minos, que era a Ariadne. E a Ariadne se apaixonou completamente por Teseu. E decidiu, sabendo o que iria acontecer, antes de entregar para Teseu um novelo de lã, para que Teseu pudesse resolver o problema dele com o labirinto, marcar a saída do labirinto e conseguir sair com vida dessa situação difícil. Teseu entrou, resolveu o problema dele com o Minotauro e, graças ao fio de Ariadne, saiu do labirinto. Então a expressão encontrar o fio de Ariadne é encontrar uma solução para algum problema da vida. Então, mais uma vez, é um tipo de mito, uma história, uma lenda que fascina, que encanta, que não é uma verdade absoluta, que não representa uma estrutura racional e lógica para educar, para transmitir saber e cultura, mas tem um fundo moral poderoso que pode ajudar no desenvolvimento dos seres humanos. Então, encontrar o fio de Ariadne é encontrar a solução para algum problema da vida. Pode ser uma interpretação dessa história, desse mito. Só que a Grécia acaba avançando. E no século 6 a.C. vai acontecer um conjunto de transformações, por exemplo, o nascimento da polis, das cidades gregas, de um modelo de urbe, de urbanização. Então, o nascimento da polis, a transformação do teatro, a tragédia, a comédia, Eurípides, Sófocles, todos esses autores, né, uma certa intensificação do uso da escrita. A tradição grega era sobretudo oral, e nesse momento a escrita passa a ser mais valorizada. Até nesse livro aqui que eu trouxe, A Revolução da Escrita na Grécia, o autor defende o seguinte: enquanto a tradição oral predominou na Grécia, o homem ainda não estava livre para criar. Eu achei isso de uma profundidade muito grande. Por quê? Porque a memória servia para você passar para as gerações futuras tudo o que havia acontecido. Quando a escrita foi valorizada na Grécia e o alfabeto grego representa uma revolução no mundo, uma das maiores revoluções do mundo até hoje, o que acontece? Segundo esse autor, o homem ficou livre para criar, nasce a filosofia. Quando você tem um sistema de registro para guardar aquilo que foi produzido pelos ancestrais, pelos pais, pelos avós, pelos sábios gregos, você está com a memória livre, com a mente livre para criar. E o povo grego criou muito, todos nós sabemos disso. É nesse contexto que vai nascer a filosofia, porque o sistema de escrita grego foi o primeiro a introduzir o sistema de vogais, que permite o filosofar. Não é? Você tinha o alfabeto no Egito, os hieróglifos, você tinha a escrita cuneiforme na Mesopotâmia, através de símbolos, o alfabeto fenício, que simplificou a escrita do Egito e da Mesopotâmia, mas o alfabeto grego é o grande boom, é uma grande revolução que possibilitou o nascimento da filosofia. Então a filosofia nasce no século 6 a.C., junto com o nascimento da polis, da sociedade política, da cidade-estado, das transformações no teatro e junto com a invenção da escrita grega. Os primeiros filósofos foram os pré-socráticos, aqueles que viveram antes de Sócrates. São cerca de 18, mas alguns ficaram mais conhecidos, como Pitágoras, como Tales de Mileto, como Parmênides, como Heráclito. Essa primeira filosofia pré-socrática, ela estava preocupada com a physis, que era a filosofia da natureza. Cada filósofo pré-socrático queria encontrar a substância primeira de todas as coisas. Então, para Heráclito era o fogo, a substância que tinha dado origem a tudo que existe no mundo. Para Tales de Mileto era a água, dizia Tales, tudo é água. Então, esses primeiros filósofos, embora propondo um saber mais racional e não tão apegado ao fascínio dos mitos,
esses primeiros filósofos estavam preocupados com a busca da arqué, desse princípio primeiro, que teria dado origem ao mundo, aos seres, etc. Depois desse período pré-socrático, nós temos, no século V a.C., aquilo que alguns autores chamaram de virada antropológica. Ou seja, onde os filósofos passaram a se preocupar muito mais com o homem. E é nesse contexto que vai aparecer a figura de Sócrates, os sofistas e depois Platão, que é o nosso tema aqui que nós estamos discutindo. Então essa filosofia que busca investigar o homem tem em Sócrates um grande representante. Sócrates nasceu mais ou menos entre 470 ou 469 a.C. e ele fez a mais importante das viagens no ano de 399 a.C. Foi o ano onde ele foi obrigado a beber a cicuta, que era um tipo de veneno empregado pelo júri ateniense. Sócrates foi acusado injustamente de corromper a juventude e de não acreditar nos vários deuses da Grécia. Ele tinha duas formas de abordar o conhecimento, de educar os educandos, de filosofar, que foi a ironia e a magêutica. A ironia seria a arte da interrogação, de você saber perguntar. Essa pergunta, por exemplo, o que é? Era uma pergunta que Sócrates fazia com muita frequência. O que é a democracia? O que é a liberdade? O que é a justiça? O que é a virtude? E é claro que ele incomodou a sua época, porque ele era um filósofo da praça pública, um homem que não tinha muitas posses, mas que andava ali. Ele vivia a cerca de 30 minutos, ele tinha nascido a cerca de 30 minutos de Atenas, mas a sua militância filosófica e pedagógica foi em Atenas, num período muito importante da cidade de Atenas, de grande prestígio político, econômico, cultural, das grandes construções que exercem um fascínio nos seres humanos até hoje. E Sócrates, nesse contexto, no século que ficou conhecido como o século de Péricles, ele lá fazendo o seu trabalho, falando sobre o que seria o filosofar, a importância de perguntar, fazer essa pergunta o que é, falando sobre a imortalidade da alma e dando um testemunho importante, porque quando foi condenado teve a chance de fugir e não aceitou fugir. Dizia: se eu fugir, mesmo que eu vá para outra polis filosofar, eu vou estar negando tudo que eu ensinei para os meus discípulos. E é claro que ele teve um problema muito grande com os sofistas. Nós temos poucas informações sobre os sofistas. Os dois mais conhecidos são Gorgias e Protágoras. Gorgias ficou conhecido como grande orador. Dizia Gorgias: grande orador é aquele que é capaz de convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Gorgias de Leontine. Sócrates não gostava nem um pouco dessa oratória. Por isso que nós nos preocupamos no Espiritismo com uma oratória que é mais pomposa do que a lógica e racional, que é mais afeita à cultura do espetáculo do que a transformação efetiva dos seres humanos. Cultura do espetáculo tem mais a ver com a sofística do que com o Espiritismo, porque Kardec é herdeiro de Sócrates e Platão, e eles não gostavam desse tipo de oratória. Basta só estudar um pouco sobre a vida de Sócrates e nós iremos perceber como ele ficava preocupado com aquilo que tem muito adorno, mas que, se você for investigar a fundo, você vai perceber que falta alguma coisa. E o Protágoras, ele também tinha um subjetivismo muito grande, que deu origem a um relativismo de que não existe verdade, nada é consistente. Então, se não existe verdade, aquilo que é verdadeiro, você deve saber argumentar, para levar esse jovem que paga pelos ensinos dos sofistas a se tornar um grande político na praça pública. Então, muitos jovens procuraram os sofistas, que, segundo o testemunho de Platão, cobravam muito caro pelos ensinamentos e tinham essa preocupação de ensinar a arte de falar bem em público. A sofística influencia muito até hoje o direito, não resta nenhuma dúvida. Não que todo adepto do direito seja sofista, não tem nada a ver, mas assim, aquela capacidade de argumentação que um advogado treina para exercer a sua profissão, a matriz é a sofística, é o movimento da sofística.
Claro que saber falar bem em público, saber dominar a linguagem é importante, mas é preciso muito cuidado para não usar a linguagem para benefício próprio. E o que acontece nesse momento na Grécia é justamente isso: aqueles que buscam benefício próprio e aqueles que têm um interesse coletivo. Então, quem são aqueles que têm um interesse coletivo nesse momento, com a praça pública, com a polis? Sócrates e Platão. E aqueles que estimulam o interesse próprio? Os sofistas. Já deu para ter uma noção, um desenho do nosso mundo, né? A maior parte busca o benefício próprio, o projeto pessoal de vida, e tem alguns poucos tentando demonstrar que isso vai dar problema se nós não voltarmos a nos preocupar com a praça pública, com o interesse coletivo. Bem, então vamos lá. Platonismo, porque eu não tenho muito tempo. Platão não usou o termo teoria das ideias, já vou explicar o que é isso. Ele tem 42 diálogos, 33 entre 37 considerados autênticos. É porque alguns não são considerados autênticos. Nascido em Atenas, Platão nasceu em 427 e fez a dita passagem, né, a dita morte, em 347 a.C., pertencia a uma das famílias mais nobres de Atenas. Então ele era muito rico, ao contrário de Sócrates. Seu nome verdadeiro era Arístocles, mas devido à sua constituição física, recebeu o apelido de Platão. Então Platão não era o nome dele era Arístocles. Se alguém estiver perguntando o que isso tem a ver com o espiritismo, nós já vamos mostrar. Mas, para adiantar também uma informação interessante, muitos sabem, talvez alguns não saibam. Platão é um daqueles que participa da codificação espírita. Um dos codificadores, dos articuladores. Então, tem importância entender e conhecer quem foi Platão. Porque lá no Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, nós temos lá a assinatura de Platão. Mas devido então à sua constituição física, recebeu o apelido de Platão, termo grego que significa de ombros largos. Pode passar. Platão foi discípulo de Sócrates, a quem considerava o mais justo dos homens. Na pesquisa que eu faço, eu defendo a tese de que a morte de Platão, a morte de Sócrates, perdão, mexeu profundamente com Platão. Isso acontece. Às vezes, no desencarne de um ente querido, como aconteceu com Batuíra, no desencarne do seu filho, nasceu um grande apóstolo do Espiritismo. Ele se trancou no quarto, Batuíra, um trabalho que nós estamos fazendo também. Começamos com Eurípides, Amália, Caibachuto, Herculano e Kardec. Estamos trabalhando com Batuíra. Batuíra, o filho desencarnou, ele se fechou no quarto, ninguém entendeu nada, ficou trancado. Depois ele saiu com uma fisionomia completamente diferente. Depois de muito tempo ele contou que ele havia visto o filho no quarto, dizendo que a morte não existia e que a vida continuava. Ali nascia um grande apóstolo do Espiritismo, Batuíra, que poucos conhecem, um homem corajoso. O lema de Batuíra era: cumpra o seu dever, aconteça o que acontecer. Lealdade, coragem. Os últimos artigos são muito interessantes. Ele que fundou um periódico chamado Verdade e Luz, uma instituição em São Paulo que ajudou muitas pessoas, fundou a Rua Espírita, um homem super caridoso, mas também muito corajoso para defender o espiritismo. Então, no momento de dificuldade, costuma aparecer aquele impulso, aquela mola propulsora para os seres humanos desenvolverem, as suas potencialidades. Então, a dor, dizia Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é lei de equilíbrio e educação. É para ajustar e não para revoltar. É um grande impulso. Sócrates morreu, Platão ficou muito chateado, mas nascia um gigante, um dos maiores que o nosso planeta já recebeu. Depois da morte de seu mestre, ele empreendeu inúmeras viagens, foi para o sul da Itália, da região onde hoje nós chamamos de Itália, na Sicília, num período em que ampliou seus horizontes culturais e amadureceu suas reflexões filosóficas. Trava contato com a ordem pitagórica. A sociedade secreta de Pitágoras é algo que nós sabemos muito pouco, mas alguns estudos sobre Platão já confirmaram que Platão teve contato com a ordem pitagórica assim, que levou muito para o pitagorismo
para Atenas, para a academia, a escola que depois ele iria fundar. Aliás, tem até uma história que dizem que o teorema de Pitágoras, ele comprou de um discípulo de Pitágoras. E aí levou para a Grécia e chegou até nós. É uma história, a gente não sabe se é verdade, mas eu já escutei de alguns professores essa história, de professores que estudam sobre Platão há muito tempo. A ordem era secreta, não podia vazar, mas sempre vaza. E isso tem uma importância muito grande para as gerações futuras. Por volta de 387 AC, ele retornou a Atenas, onde fundou sua própria escola filosófica, a Academia, nos jardins construídos por seu amigo Academos. Nós também estamos pesquisando sobre a Academia, temos poucas informações, mas já deu para perceber que era uma coisa extraordinária. Por exemplo, a educação para a morte ou a tanatologia, que Herculano queria que fizesse parte da educação das escolas e do mundo, como uma matéria cultural, que pudesse fazer parte não só da filosofia, mas da biologia, da física, que pudesse estar presente numa grade curricular, ele já aplicava na academia essa educação para a morte. Que uma professora minha, ela quer que eu chame de psicagogia, seria uma condução da alma para o momento da morte. Psicagogia em Platão, psicagogia para a morte. Mas é a mesma coisa, educação para a morte, tanatologia, seria um estudo que pudesse auxiliar os seres humanos nessa experiência, que é intransferível e insubstituível. Então, essa escola foi uma das primeiras instituições permanentes de ensino superior do mundo ocidental, uma espécie de universidade pioneira, dedicada à pesquisa científica e filosófica, além de se tornar um centro de informação política. É importante dizer que toda a filosofia de Platão tem como objetivo possibilitar um homem mais maduro na sociedade, um cidadão mais esclarecido, aquele que participa, aquele que questiona, aquele que opina. Toda a filosofia de Platão tem um objetivo prático. Então, embora essa filosofia seja especulativa, posto que isso fazia parte do contexto cultural da Grécia, o objetivo prático aparece justamente nesse homem que iria receber os ensinamentos na academia e que iria para a praça pública, porque isso Platão havia aprendido com Sócrates. Sócrates não é um filósofo isolacionista, ele vai ao encontro, ele vai para a praça pública, ele vai para Atenas, ele fala com todo mundo. A missão de Sócrates foi justamente essa. Não foi à toa que Allan Kardec estabeleceu uma semelhança na introdução de um Evangelho segundo o Espiritismo com Jesus. Jesus vai ao encontro, ele não se esconde, ele não se esquiva. Ele fala com todos. Nesse sentido, Kardec foi muito feliz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo em estabelecer essa relação entre Sócrates e Jesus. O pensamento de Platão é tão vasto e importante que deu origem a uma expressão famosa. Toda a filosofia ocidental são notas de rodapé a Platão. Claro que é um exagero, mas dá para perceber a importância desse autor, desse escritor, desse filósofo. Teoria das ideias. Teoria das ideias, então, nós dissemos no início que ele nunca usou esse termo, nunca criou. Outras pessoas que vão fazer uma leitura da sua obra vão dizer, tem alguma coisa aqui que vamos chamar de teoria das ideias, onde Platão divide o mundo em duas partes: o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é o mundo daquilo que é passageiro, daquilo que muda, e o mundo inteligível é o mundo daquilo que é, aquilo que não muda. Platão, para explicar essa divisão do mundo, pedagogicamente falando, em duas partes, o sensível e o inteligível, ele criou o mito da caverna, a famosa alegoria da caverna, para dizer que esse mundo sensível é o mundo dos sentidos, que nós não podemos conhecer pelos sentidos, e o mundo inteligível seria o mundo fora da caverna, da luz, do sol, da ideia do bem, da justiça, da verdadeira democracia. Seria um mundo modelo, onde você precisa compreender esse mundo para trazer para o sensível essas ideias importantes. Reparem que em muitos livros mediúnicos nós temos essa relação entre
aquilo que acontece do outro lado da vida, que alguns instrutores espirituais dizem que deve ser transmitido para cá. Isso é antigo. Por isso que, para conhecer o Espiritismo, também é importante conhecer sobre o que aconteceu antes, até para você não ficar numa saia justa. Se você for conversar com um professor de filosofia, mas eu li um livro tal, mediúnico, e lá é o modelo, aqui é a cópia. Aí o professor vai pensar, ele está pensando que isso é novo. Isso não é novo, isso é antigo, e muito antigo. Então tem que tomar cuidado, né? Até mesmo com a euforia. Parece que você descobriu a pólvora, mas não descobriu. É uma outra forma de contar, de explicar com exemplos. Por isso que nós precisamos, né, de um critério para lidar com essas informações. Pode passar, gente? Eu estou preocupado com o tempo? Pode passar. Pode passar. Pode deixar aí. E aí, nós temos aí a importância dos filósofos. Platão achava, principalmente no Diálogo à República, que eles deveriam governar a República, foi muito criticado por isso, chamado de vaidoso, mas o que ele queria era que as pessoas se preparassem para governar, porque ele tinha presenciado que aquela democracia tinha matado o mestre dele. Um homem bom e justo foi assassinado pela dita democracia ateniense. Então ele queria mesmo fazer uma crítica à democracia ateniense. Aí ele disse aqui, ó, deixei levar-me por ilusões porque ele acreditou na democracia ateniense, que nada tinham de espantosas, por causa de minha juventude. Imaginava que de fato governaria uma cidade, reconduzindo-a dos caminhos da injustiça para os da justiça. Como ele ficou decepcionado, ele estabelece um projeto para substituir essa democracia para ele corrompida, que foi apresentado no Diálogo à República, que é um dos clássicos da literatura mundial, e um livro muito profundo e muito bom. Pode passar. Então eu peguei essas informações de 2 manuais, está aqui a bibliografia, e eu vou passar para vocês agora algumas informações que, se você não tomar cuidado, você pensa que está lendo alguma obra espírita. Então vamos lá, vou passar. Apologia de Sócrates, são os 2 diálogos que eu trabalho. Apologia de Sócrates e Fédon. Então ele tem mais de 40, eu trabalho com 2. Vocês imaginem a importância desse autor e tudo que é escrito e pesquisado sobre ele. Em filosofia, a gente costuma citar as fontes assim, 28D, 29E, é quase que uma obrigação. Então você acaba se acostumando e fazendo isso. Então, Apologia de Sócrates, a tradução que eu uso é do Carlos Alberto Nunes, que é um dos mais recomendados, um dos tradutores mais considerados pelos acadêmicos. Na passagem 28D desse diálogo, o Sócrates diz assim: todo homem que escolheu um posto por considerá-lo o mais honroso, ou que nele tenha sido colocado por seus superiores, aí terá de permanecer, segundo penso, na hora do perigo, sem pensar mais na morte ou no que quer que seja do que na desonra. Então já dá para perceber aqui a personalidade de Sócrates. Todo homem que tem um posto na hora do perigo não pode fugir, segundo Sócrates. 29A. Por que ter medo da morte, senhores? Outra coisa não é, senão considerar-se sábio. Equivale a imaginar alguém que sabe o que ignora. Então, muito interessante isso. Todo mundo diz que é sábio, né? Sabe tudo de espiritismo. Herculano dizia que título de mestrado em espiritismo só no plano espiritual. Aqui na Terra não tem. Todo mundo sabe tudo. As pessoas se consideram importantes, são fechadas. Existem grupos que são fechados mesmo. Você não entra de jeito nenhum, a não ser se você se adequar ao que eles querem, ao que eles pedem. Uma vez me pediram um artigo para uma revista conhecida. Eu escrevi o artigo e mandaram botar ele todo. Aí eu não escrevi mais. Eu mandei lá para o periódico do Caibachuca. Lá, o pessoal lá de Matão. Eles foram muito mais atenciosos do que esse periódico. Não pode pedir para uma pessoa mudar todo o texto porque você quer, porque você é o coordenador da área da revista. Então é preciso muito cuidado. Aí eu disse que não ia mudar
comigo. Então é muito complicado. E nessas horas nós lembramos de quem? Sócrates. Sócrates mesmo. E uma instituição que foi criada pelo Deolinda Amorim, né? Deolinda Amorim, que é alguém que temos maior respeito e maior admiração. Ninguém sabe o que é a morte, ignorando até mesmo se porventura não será para os homens o maior dos bens. Temem-na como se soubessem com certeza que é o maior dos males. Olha que profundo. As pessoas temem, mas quem garante que não é uma coisa boa? 29b. Fugindo assim dos males que reconheço como tal, nunca me temerei nem fugirei dos que não sei, talvez não sejam bens. Olha que tranquilidade. Claro que isso é fruto de uma educação, um espírito maduro, um espírito evoluído. Compreendemos isso. Mas é muito interessante perceber. Essa figura é uma figura bastante conhecida, é um quadro que retrata a morte de Sócrates. Dizem que sua esposa chegou nesse momento: Sócrates, a Xantipa, vão te condenar. E ele: eu sei, mas é injusto. E ele responde: você queria que fosse justo? Então essa serenidade de Sócrates, como dizia Herculano no livro Educação para a Morte, é fruto de um processo educacional. Agora, como vamos nos preparar para esse momento importante da evolução se ninguém toca no assunto? Se as crianças não ouvem, os jovens também não, nem os adultos. Aí quando o problema aparecer na nossa frente, nós não vamos estar preparados para enfrentá-lo. Por isso que Jesus dizia: não temeis os que vos podem matar o corpo, eles não podem vos matar a alma. Ele mesmo deu o exemplo da imortalidade da alma reaparecendo com o seu corpo espiritual, ou bioplasmático, como queriam os russos, no terceiro dia, no dito terceiro dia. E é a partir daquele momento que os discípulos passam a ganhar coragem moral, para que pudessem divulgar a boa notícia, o cristianismo. Antes não, estava todo mundo com medo. Mas se o mestre deu o exemplo da imortalidade da alma, o que eu vou temer? Então as coisas se relacionam. Aí um outro diálogo, que aí até mais profundo, com a apologia de Sócrates, você percebe um sujeito histórico, uma personalidade incrível. Alguns diziam que ele era feiticeiro, que ele era tão carismático, falavam sobre Sócrates, tão carismático, que ele encantava, ele fascinava. Então, sem aquela oratória pomposa que ele criticava, a pessoa dele atraía. Por isso, o feiticeiro, tem até um autor que escreveu um livro sobre isso, Sócrates, o feiticeiro. E até tem o Alcebiades, no diálogo Banquete, que aparece no final bêbado, ainda reclama. Eu amei porque o estado de homossexualidade na Grécia era considerado algo comum, natural. Por isso o termo lésbica vem da ilha de Lesbos, etc. Então era comum para eles. Agora para Sócrates não. Então Alcebiades confundiu, achou que Sócrates iria amá-lo, né? Dois homens se amando. E o Sócrates mostrou que gostava dele não como discípulo e não como ele queria. Aí ele reclama bêbado. Ele chega na casa de Ágaton, no final do diálogo Banquete, que fala sobre o amor, um diálogo muito profundo sobre o amor. Aí no final ele fala: esse homem que eu entreguei, né, a minha vida, uma vez eu fiquei em um determinado recinto preso com ele, e ele não me amou, ainda reclama assim. Mas o amor que Sócrates tinha por Alcebiades era um amor filosófico, era um amor de mestre, e não um amor como Alcebiades queria. Então ele era tão carismático que ele confundia homens e mulheres. Isso é muito conhecido na tradição filosófica. No diálogo Fédon 58 esse trecho diz assim: era por demais estranho que eu sentia junto dele. Um discípulo falando: não podia lastimá-lo como faria de perto de um ente querido no trânsito derradeiro. O homem me parecia felicíssimo, então ninguém entendia nada. Na hora de morrer, Sócrates feliz. Eles não entendiam. A mesma coisa com Jesus, os discípulos não entendiam aquela serenidade no momento da crucificação, porque a crucificação era aplicada a várias pessoas. O problema não foi a crucificação, foi o comportamento de Jesus diante daquela situação. Isso que chamou a atenção da humanidade. Então é
esses espíritos, eles são tão evoluídos que eles têm consciência de cada ato que eles fazem. Se é um momento de tranquilidade ou de dificuldade, não importa. Eles ensinam até esses momentos difíceis. No momento da crucificação, no momento da segunda, eles estão ensinando. Parece um filme, e é um filme. Só que eles não estão representando ali um personagem. É algo que de fato eles conquistaram. Se você assiste um filme, um bom ator já consegue, né, empolgar você, nossa, que personagem interessante. Você sabe que é uma representação? Imagine uma representação real. É ele mesmo. É porque ele controla as suas emoções. Então tem uma profundidade ainda maior. O homem me parecia felicíssimo, Écrates, tanto nos gestos como nas palavras, reflexo exato da intrepidez e da nobreza com que se despedia da vida. É lógico que nós temos que caminhar muito para isso, mas se despedir da vida de forma elegante deve ser uma coisa muito positiva. Você, no momento final ali, você ter o sentimento livre de rancor, de ódio, de raiva, que de repente você não fez tudo que podia, mas você se esforçou para fazer o bem, deixar alguma coisa para as pessoas, sem querer nada em troca. Então essa deve ser a verdadeira sensação de liberdade. Um momento derradeiro da vida física, você ter essa tranquilidade. Minha impressão naquele instante foi que sua passagem para o Hades não se dava sem disposição divina, e que uma vez lá chegando, sentir-se-ia tão venturoso como os que mais foram, se sentiria em casa, né? Natural. 63C. Pelo contrário, tenho esperança de que alguma coisa há para os mortos, e de acordo com a antiga tradição, muito melhor para os bens, para os bons, do que para os maus. Não é bens, eu errei. Na hora de digitar, tive um probleminha para passar para o PowerPoint, no Word. Então é para os bons do que para os maus. Então mais um ponto que, estudando o Espiritismo, nós vamos perceber uma relação. Porque todos sabemos, após a leitura de Um Céu e um Inferno, né, que aquela pesquisa do pós-morte, espíritos felizes, criminosos arrependidos, guarda relação com a vida que a pessoa teve. Qual é a diferença? Que o Espiritismo não parte da filosofia platônica, parte da pesquisa científica, do diálogo mediúnico, que são os espíritos que revelam, né, a sua situação no pós-morte. Isso dá ao Espiritismo uma autoridade muito maior. 63 e agora, juízes, pretendo expor-vos as razões de estar convencido de que o indivíduo que se dedicou a vida inteira à filosofia terá de mostrar-se confiante na hora da morte, pela esperança de vir participar depois de morto dos mais valiosos dos bens. Então é filosofia não no sentido acadêmico, é o filósofo que pergunta, que questiona, que investiga, que participa, que auxilia, que busca a prática das virtudes. Então esse que se dedicou à filosofia se afastou, segundo Sócrates, ou pelo menos deveria se afastar cada vez mais do corpo, das impressões do corpo. Então foi treinando durante toda a vida esse momento do desprendimento. Aliás, vamos combinar, o próprio sono é um treino, né? Desde os gregos, e a partir da pesquisa, nós sabemos, com o Espiritismo, que é um dos estados de emancipação da alma. O Livro dos Espíritos nos ensina o sono, que os gregos chamavam de primo ou irmão da morte, onde você pode ali começar a se habituar, né, ao mundo espiritual. 64D, que não será a separação entre a alma e o corpo. Morrer, então, consistirá em apartar-se da alma do corpo, ficando este reduzido a si mesmo, e por outro lado, em libertar-se do corpo à alma e isolar-se em si mesma, ou será a morte outra coisa? Então tem uma definição de morte aqui, Morrer, então, é você apartar a alma do corpo. É a separação da alma. Também, antigo no mundo, lá na Grécia, já falavam sobre isso. Melhor ficar por aqui. Lembra ou não lembra? Muitos livros que nós já lemos, muitas situações, muitos exemplos. 65A. Nisto, por conseguinte, antes de mais nada, é que o filósofo se diferencia dos demais homens, no empenho de retirar, quanto possível, a alma da companhia do corpo. Por isso que ele era chamado para os debates, aí ele parava, ficava pensando, aí ninguém entendia nada. Aí
deixa ele, depois ele chega. Aí ele ficava lá viajando no bom sentido, depois chegava lá nos diálogos e dava um show filosófico. Dizia que não sabia, claro que sabia. Não sei, vocês que sabem, claro que sabia. Sempre procurava ser o último a falar, ou quase o último, muito inteligente. Deixava todo mundo falar. E nós, o contrário, né? Nós que não temos ainda a sabedoria, somos logo o primeiro. Não, eu quero falar, eu quero ser o primeiro. E aí ele chegava, não, vocês podem falar, mas vocês falaram tudo, não sobrou nada para mim. Ele sabia que tinha sobrado. Mas é o que ele deveria fazer realmente, porque para viver precisamos de sabedoria. Principalmente quando uma militância ganha um corpo tão grande como a dele, de Jesus, se eles não tomarem cuidado, vão ser engolidos antes do tempo. Aí um professor meu um dia disse, Jesus foi omisso, dá acesso que é certo, um momento de romper. Jesus não poderia ter feito aquilo, foi um covarde. Muito pelo contrário, foi muito sábio. Porque quando você está no mundo, sem ser do mundo, e fazendo um trabalho dessa magnitude, aqueles que são contrários ao projeto do reino de Deus na terra, como dizia Herculano, esses adversários logo aparecem para impedir esse trabalho. 67b. Por conseguinte, companheiro, continuou Sócrates, se tudo estiver certo, há muita esperança de que somente no ponto em que me encontro, e mais em tempo algum, é que alguém poderá alcançar o que durante a vida constituiu o nosso único objetivo. Por isso, a viagem que me foi agora imposta deve ser iniciada com uma boa esperança, o que se dará também com quantos que tiverem certeza de achar-se com a mente preparada e de algum modo pura. Parece até aquela mensagem do Espírito da Verdade, na Revista Espírita de 1862, uma telha. O Espírito da Verdade diz, o momento do passamento, o momento da morte, é muito bom evitar a raiva, o ódio, é muito bom ter um sentimento puro. Século V a.C., Sócrates já falava isso. Mente pura, preparada. Agora, como que vamos preparar nossa mente para esse momento se a educação só prepara para concurso e para o vestibular? Para a sociedade de consumo, para oferecer mão de obra para a sociedade. Infelizmente, os próprios pais, às vezes, querem que os filhos estudem algo que possa dar retorno material para eles. Eu tive um aluno que queria fazer história, o pai não queria de jeito nenhum, e a mãe. Ele teve que sair de casa para fazer história. Geralmente os pais querem que os filhos façam direito ou medicina. Mas se a pessoa não tem afinidade, não adianta. 67d. E o que denominamos morte não será a libertação da alma e o seu apartamento do corpo, mas uma definição de morte. Reencarnação. 70c, no diálogo Fedro. Conforme a antiga tradição que ora me ocorre, as almas lá existentes foram daqui mesmo, e para cá deverão voltar a renascer dos mortos. Não tem jeito. Não tem para onde fugir. O homem não pode falar, eu não sabia. Sabia. De todos os lados, de todos os pontos do planeta, os mensageiros de Deus sempre estavam ali nos ensinando. Imortalidade da alma e o conhecimento como reminiscência. 72 E também, Sócrates, voltou Sebete a falar. O que se concluiu daquele outro argumento, se for verdadeiro, que costumas apresentar, sobre ser reminiscência conhecimento, conforme o qual nós devemos forçosamente ter aprendido num tempo anterior o de que nós recordamos agora. O que seria impossível se nossa alma não preexistisse algures, preexistência da alma aqui, antes de assumir a forma humana. Isso vem provar que a alma deve ser alma imortal. Então você encontra no platonismo imortalidade da alma. Você encontra no platonismo reencarnação. Como comunicação entre vivos e mortos você encontra. Sócrates tinha um daimon que conversava com ele, que o inspirava. Até mesmo a pluralidade dos mundos habitados você encontra. O diálogo Timeu, que é um dos últimos, junto com as leis, fala de tudo um pouco, um diálogo muito difícil, Timeu. E você encontra também
o divino em Platão, que depois vira demiurgo. Platão, em muitos diálogos, principalmente da juventude, intermediários, o divino, o divino, o divino. Depois ele usa o termo demiurgo, que alguns acham que ele se referia a um deus. Numa Grécia politeísta, Sócrates já tinha iniciado esse trabalho em Platão, depois continua, né, de você trabalhar com o conceito de uma divindade maior. Então é possível trabalhar com essas questões. 80 é momento da separação da alma e do corpo. E o que se dá é o seguinte: se ela é pura no momento de sua libertação e não arrastar consigo nada de corpóreo, por isso mesmo que durante a vida nunca mantivera comércio voluntário com o corpo, porém sempre o evitara, recolhida em si mesma e tendo sempre isso como preocupação exclusiva. Que outra coisa não é senão filosofar no rigoroso sentido da expressão e preparar-se para morrer facilmente, pois tudo isso não será um exercício para a morte. Então acho que está ficando claro que existe uma preparação para esse momento importante da vida em Sócrates e em Platão. Deu para perceber? Preparação, educação para a morte, tanatologia, tudo isso que as pessoas estudam, pesquisam. Em São Paulo tem um curso de tanatologia no Departamento de Medicina da USP, já indo para o quarto curso, né? 3 livros publicados, né? A Arte de Morrer, volume 1, 2 e 3, publicados pela editora Comênios. Então, tudo isso muito importante, né? Muito interessante, mas lá atrás ele já falava sobre isso. Aqui é uma foto do oráculo de Delfos, o oráculo onde a Pitonisa Pitia informou a Xenofonte de Sócrates, dentre os homens que viviam na Terra, o mais sábio. Então aqui uma comunicabilidade entre vivos e mortos já acontecendo. Eu tive um professor que falava que a Pitia, ela não escutava ninguém, voz, nada disso não. Que ela usava substâncias alucinógenas, então dizia que escutava, que via, que ouvia, mas não ouvia. Então tem sempre os dois lados, né? A interpretação materialista, que não acredita, o ceticismo, e uma interpretação mais espiritualista. Aí foi uma foto, né, de um quadro conhecido, a Escola de Atenas de Rafael, um pintor renascentista. É o Platão com um dedo apontado para cima, para o mundo inteligível, fora da caverna, o verdadeiro mundo, o espiritual, e o Aristóteles dizendo, tipo, menos Platão, se preocupando mais com as questões mais imediatas, mais concretas. Estou te dando trabalho, né? Desculpa. Eu sempre passo para PowerPoint. Vou fazer aqui uma minha culpa, mas eu estou com uma avó hospitalizada e estou tendo que ajudar muito a minha mãe para ela não ficar só. E eu não consegui passar para o PowerPoint, por isso que está no Word. Eu peço desculpas, mas essas coisas acontecem. Às vezes, na semana da palestra, é a semana que você está precisando, né, preencher seu tempo com outras coisas e não dá para você fazer aquele arremate final. Mas eu acho que o sentido, né, pelo menos, tentando passar para vocês. Com Platão, mundo inteligível, fora da caverna, o verdadeiro mundo, né, daquilo que é, daquilo que sempre será, e o Aristóteles tipo dizendo, menos Platão. Vamos nos preocupar com as questões concretas. Esse é o famoso quadro, parte do quadro, A Escola de Atenas de Rafael de Sanzio, um pintor renascentista. Espiritismo. Agora, nós vamos ficar mais em casa. Vamos só aquecer. Eles têm alguma coisa antes, Jorge? Não. Tá. O Espiritismo está no ar, no espaço, na natureza. É a chave da abóbada do edifício social. Um filósofo do outro mundo, Revista Espírita de 1863. Só lembrando o início, os pré-socráticos, os primeiros filósofos, praticavam a filosofia da physis, da natureza. Tudo é água, tudo é ar, tudo é fogo. Reparem como as coisas vão se encadeando. Tales, que dizia que tudo é água, também dizia que o mundo era povoado por deuses. E o livro dos Espíritos nos esclarece. Esses deuses que os gregos falavam eram espíritos atuando no mundo material, no mundo físico. Eis porque nos esforçamos por fazê-lo entrar na via filosófica. Kardec falando sobre o espiritismo. Certo de que, então, dirigindo-se mais à inteligência do que aos olhos, tocaria o coração
e não seria uma coisa de moda. Começamos a compreender por que ele disse que a força do Espiritismo estava na sua filosofia, porque a filosofia toca o coração, mudança de conduta, mudança de comportamento, e o fenômeno nem sempre provoca mudança de comportamento. Numa palestra filosófica, as pessoas vão ficar preocupadas, mas de repente no final da palestra, com algum tipo de comunicação do palestrante, que também é médico, que para mim devem ser coisas separadas, é uma opinião, mas que andam juntas, ou com a filosofia, com o amor à sabedoria para mudar seu comportamento, né? Uma coisa para pensar, já que a filosofia, o importante é a mudança de comportamento. Não, você às vezes fala do fenômeno, nossa, por uma palestra aconteceu um fenômeno, e você fica na sua imagem com um fenômeno, mas você não fica com essa reflexão importante e profunda de você se tornar um ser humano melhor. Criou uma nova filosofia que diariamente ocupa seu lugar no mundo. Allan Kardec, Revista Espírita, dezembro de 1865, o que ensina o Espiritismo. Conforme esse título pomposo, os graves assuntos que abarca, pensareis tratar-se de um homem que empalideceu sobre os livros a vida inteira. Desenganai-vos. Esse filósofo metafísico é um humilde artesão, um verdadeiro filósofo de tamancos, pois vai pelas aldeias vender legumes e outros produtos agrícolas. Pode. Allan Kardec, Revista Espírita, dezembro de 1865, um camponês filósofo. Ele analisando algumas brochuras que foram publicadas por esse camponês, observem o poder do Espiritismo de chegar a todas as pessoas, de chegar a todas as classes sociais. Eu sei que as pesquisas do IBGE apontam, né, que os espíritas são pessoas geralmente abastadas, né, ou pelo menos de classe média, etc. Mas o Espiritismo vem para todos. Dizia Kardec no livro Viagem Espírita, em 1862, nas reuniões que eu presido, sentam lado a lado o príncipe e o operário. E se o príncipe não se achar digno de sentar ao lado de um operário, eu digo para o príncipe que ele não é digno de ser espírita. Quando eu tenho a oportunidade de fazer trabalho na Zona Sul do Rio de Janeiro, no Centro dos Espíritas, muitos falam: você mora em São Gonçalo, mas você não quer se mudar de lá, não, meu filho. Não, mas você mora em São Gonçalo, é tão longe, né? Geralmente a televisão só mostra coisas tristes, mas ninguém quer ficar em São Gonçalo para ajudar São Gonçalo a se tornar um lugar melhor para se viver. Periferia, geralmente, a gente abandona. Os lugares melhores a gente cerca, e faz aí um atrativo todo para o turismo crescer. Tem essa divisão, infelizmente. E não era de Kardec. Eu ficava feliz quando visitava um centro espírita que era presidido por um operário. Era a alegria da vida dele. Você sente na pena de Kardec isso. A alegria da simplicidade. Fulano dizia que ele sentia a presença do Cristo nos centros espíritas mais simples. Um deles ainda, era ali que ele sentia a presença do Cristo, nos centros espíritas mais simples. O início de conversa, espiritismo, precisa de muita coisa para perceber que Allan Kardec foi um filósofo dos maiores que o mundo já recebeu. Sim. Ele preferiu a carreira acadêmica na universidade ou frequentou as academias? Frequentou as academias. Por quê? Livre pensador. Está preocupado com as verdades do mundo. Seria muito mais conhecido pela sua capacidade intelectual. Abandonou tudo, até o seu próprio nome. Então você já começa a perceber que se trata de um grande filósofo, né? Desse que busca, que ama a sabedoria, que busca o verdadeiro. Então, como agora enquanto ele diz isso, eu concordo que os espíritas brasileiros não têm muita identificação com Allan Kardec. Não tem. Eles leem o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, se leram. Criaram um termo Pentateuco que sinceramente eu não sei de onde que veio. Eu tenho curiosidade de saber quem inventou isso. Porque Pentateuco são 5 livros, tradição judaica, hebraica, tudo bem.
Mas o que é o espiritismo é importante, estou a dizer que o Principiante Espírita também, obras póstumas e alguns outros que estão sendo publicados pela FEB atualmente, também são importantes. Então, revista espírita que ele recomenda, inclusive no Livro dos Médiuns, não reparem como que as coisas são ideológicas. Você reduz Kardec e você dá a entrada a uma camada que passa a substituí-lo. Aí ele disse, né, Kardec, só para a gente entender quem está por detrás dessa obra junto com os espíritos superiores. Diver-se-á que é mais ou menos o meu caso. Se soubessem quanto me custa a obra que me dediquei, a qual sacrifico, além de tempo, minhas vigílias, meu repouso e minha saúde. Foi acusado de todas essas coisas, de ganhar dinheiro do espiritismo. Ora, a esse respeito, uma obra filosófica tem 100 vezes menos valor que certos romances encabeçados por certos nomes. Kardec falando. Isso aqui que nós estamos fazendo, filosofia, não interessa muito. Porque você pensa, você, nossa, é possível sairmos daqui pensando, refletindo. De repente ninguém vai ficar emocionado. Mas vamos pensar, poxa, o que eu preciso fazer para me tornar um ser humano melhor? Né? Eu posso ter um pouco mais de paciência com minha filha. O espiritismo é uma coisa tão profunda com meu filho, com meu marido. Para dar uma ideia de meus grandes lucros, ele estava sendo acusado de ganhar dinheiro. Direi que a primeira edição do Livro dos Espíritos, que fiz por minha conta em risco, não teve editor que dela quisesse encarregar-se. Vivia num apartamento pequenininho, cara. Apartamento pequeno, não tinha nada. Sócrates tinha uma coisa, Jesus tinha, os grandes espíritos mesmo. Não tem. Sociedade Parisiense dos Espíritas. Aí diziam que a sociedade acumulava capital. Aí ele, para que pudesse constituir um capital, teria que visar o número. E é o que não faz, nem quer fazer. Pois seu objetivo não é a especulação e o número não dá importância aos seus trabalhos. Determinadas assembleias, às vezes, ficam lotadas. Geralmente quando tem a cultura do espetáculo. Fenômeno. Agora, estudo filosófico, pedagógico, para educar melhor as crianças, né? Saber lidar com cada educando. Geralmente as pessoas não procuram muito, são estudos vazios. Estudo da Revista Espírita. Não. Allan Kardec, Revista Espírita, novembro de 1862. Filosofia Espírita. Agora, sei que o tempo está praticamente esgotado. Esse estudo é apenas um início de um desdobramento que eu vou precisar fazer durante muito tempo, porque as relações são muitas. Mas eu queria agora que ficasse claro, pelo menos irei me esforçar para passar para vocês, a diferença entre a filosofia platônica e a espírita. Tá? Esse é o objetivo principal. Mostrar que Platão foi gigante, influenciado por um grande mestre que foi Sócrates. Eles falaram sobre todos os princípios que nós falamos, imortalidade da alma, reencarnação. E agora o espiritismo. Qual é a diferença? Essa é a pergunta. Vamos lá. Continuando a apoiar-nos na observação, fazemos filosofia experimental e não especulativa. Essa é a principal diferença. Filosofia experimental. O que é isso? Ela é fruto da observação dos fatos. No século XIX, aconteceu aquilo que o autor, o mais doce dos pesquisadores ligados à tradição britânica de pesquisar a metapsíquica, Arthur Conan Doyle, o mais doce. Ele escreve de forma doce, os outros são mais distantes, de temas ligados ao cristianismo, gigantes. William Crookes, Ernesto Bozan, gigantes, devem ser lidos. Mas em muitos momentos eles estabelecem uma diferença, como se eles estivessem dando um caráter científico para a pesquisa dos fenômenos. E como se aqueles que vieram antes não tivessem dado, o que não é verdade. É porque Allan Kardec teve a coragem de escrever o Evangelho segundo o Espiritismo e pagou um preço muito alto, e até hoje muitos acham que ele errou. Ele teve a coragem de colocar um livro de características de experimentação como o Livro dos Médiuns, a relação com o cristianismo.
A bandeira, né, que levantamos é a cristã, é a da fraternidade. Esse homem foi muito corajoso. E segundo Cristo, desde que o Espiritismo não se declare estacionário nem imutável, assinalará todas as verdades que forem demonstradas, e não porque agradaria a alguém dar por elas os seus desejos pessoais ou produto de sua imaginação. Allan Kardec, Revista Espírita, janeiro de 1866, considerações sobre a prece no Espiritismo. Até foi o Jorge que me passou pela internet, não estava achando, eu pedi ao Jorge pela internet, ele me passou a referência e economizou aí mais algumas horas do meu trabalho. Eu estava procurando o dia inteiro e nada. E ele me passou, muito obrigado. Pesquisa. Importante. Foi muito intelectual. Foi isso que ele fez? Sério? Não sabia não. Mas de qualquer maneira, obrigado. Eu ia ficar procurando hora. Não, vai aparecer. Não, mas eu fiquei. Eu perguntei ao Jorge, 5 segundos, ele, calma aí. Página 5, consideração sobre a prece do Espiritismo. Eu falei, nossa, o Jorge gosta mesmo. Eu sei que ele gosta de revista espírita, todo mundo sabe, né? Ele me deu a lista aí do estudo da revista espírita. Mas eu fiquei surpreso, mas pô, em 5 segundos. Mas é honestidade, agora ele falou. A objetividade da doutrina dos espíritos. Eis um fato capital, senhores, que deve ser proclamado bem alto. Não, o Espiritismo não é uma concepção individual, um produto da imaginação, não é uma teoria, um sistema inventado para a necessidade de uma causa. Tem uma fonte dos fatos da natureza mesma, em fatos positivos, que se produzem aos nossos olhos e a cada instante. Então, o que acontece no século XIX? O que o Conan Doyle chama de invasão organizada, no livro A História do Espiritismo. Uma invasão organizada de fenômenos que foram pesquisados. Os fenômenos sempre existiram. Mas no século XIX, dentro daquele contexto, você percebe uma certa organização, o que favoreceu a pesquisa espírita, a ciência espírita. Então, tem uma mesma fonte em fatos positivos que se produzem aos nossos olhos e a cada instante, mas cuja origem não se suspeitava. É, pois, resultado da observação, numa palavra, uma ciência, a ciência das relações entre os mundos visível e invisível. Ciência ainda imperfeita, mas que diariamente se completa por novos estudos e que tem certeza tomará posição ao lado das ciências positivas. Digo positivas porque toda ciência que repousa sobre fatos é uma ciência positiva e não puramente especulativa. Então o Espiritismo ele não é especulativo, ele é fruto da observação dos fatos. Kardec partiu da pesquisa científica, e desta pesquisa científica é que se originou a filosofia espírita. Das consequências morais dessa filosofia espírita que se originou a religião espírita. Então é um processo de construção do conhecimento muito inteligente, muito bem articulado, muito bem coordenado. Por isso que Herculano chama Kardec de o demiurgo do espiritismo, ou artesão, porque o que ele fez não é fácil, é muito difícil. E geralmente você escuta, Kardec foi um codificador. Uma vez meu pai falou isso para mim, eu fiquei muito triste. Ele foi importante naquela época. Eu falei, tá bom, muito obrigado. Meu pai, pode ser até meu pai, mas não dá. Respeito meu pai, tenho gratidão, mas não tem condições. O dia meu pai pegou um livro do Robson Pinheiro, eu quase morri. Pelo amor de Deus, pai, não faça isso, pai. Um livro do Robson Pinheiro. Engenheiro, super inteligente, mas tem um lado místico que foi aflorado, eu não sei explicar de onde. Sabe, uma potência, meu pai, fala várias línguas, mas é muito inclinado a Robson Pinheiro, Vanderlei, Ramatiz, etc. Para mim é um grupo só. O seu Resine, antes de desencarnar, me disse, André, Robson Pinheiro está fazendo besteira, o seu Resine era assim, né?
Jorge Rizzi, primeiro biógrafo de Monteiro Lobato no Brasil, pioneiro na divulgação espírita na televisão, faz polêmicas com o Padre Quevedo, autor conhecido e premiado. Mas ele dizia, ele está defendendo o casamento entre homossexuais no centro espírita em Minas Gerais, Robson Pinheiro. E aí o Rizzi dizia, está fazendo besteira, fora os livros, né? Senhores da Escuridão, esses livros que não vêm para somar, que vêm para prejudicar. E às vezes estão nas primeiras prateleiras das livrarias sob o título de espiritismo, né? Então esse é o problema. As pessoas não gostam de falar nessas coisas, né? Mas de repente você ajuda alguém a evitar aí toda uma trajetória de equívocos. O espiritismo nada inventou, porque não se inventa o que está na natureza. Eu lembrei agora, vou falar de uma coisa. Ivone Pereira disse, numa entrevista que ela deu, que o Bezerra tinha dito para ela em espírito, que os espíritas brasileiros, sobretudo os brasileiros, estavam evoluindo. Então, estavam melhores do que no passado. No passado, segundo Bezerra, eram criminosos. Hoje já são homens de bem. Então, é natural, é assim mesmo que acontece. Aí Ivone, ela que era muito ligada ao Bezerra, depois disse, tudo bem, eu respeito Bezerra, concordo, respeito evoluído, mas a Ivone admitiu, mas que é difícil, ela admitiu, aí eu me sinto tranquilo, né? Que é difícil você ouvir e ver muitas pessoas assumirem a tribuna espírita, né, e falando uma série de coisas em nome do espiritismo, sem propriedade. Então, numa entrevista que foi publicada até pelo Pedro Camilo, que organizou, pelos Caminhos da Mediunidade Serena, para quem quiser ler ou para quem já leu, Ivone admite que é difícil você ver uma pessoa desrespeitar um trabalho de gigante, né, e comprometer a ideia. Então, se ela admitiu, eu me sinto mais tranquilo também de admitir que é muito difícil. O espiritismo nada inventou, porque não se inventa o que está na natureza. Newton não inventou a lei da gravitação. Esta lei universal existia antes dele. Cada um a aplicava e lhe sentia os efeitos, posto não a conhecesse. Por sua vez, o espiritismo vem mostrar uma nova lei, uma nova força da natureza, a que reside na ação do espírito sobre a matéria. Lei tão universal quanto a da gravitação e da eletricidade, contudo desconhecida, que foram todas as outras leis, como foram todas as outras leis no momento de sua descoberta. Assim, o espiritismo procurou a explicação dos fenômenos de uma certa ordem e que em todas as épocas se produziram de maneira espontânea. Mas o que sobretudo o favoreceu nessas pesquisas é que lhe foi dado o poder de produzir e os provocar até certo tempo. Há aqui uma consideração de alta importância, é que em suas pesquisas ele não procedeu por via de hipóteses, como o acusam. Não supôs a existência do mundo espiritual para explicar os fenômenos que tinha sob as vistas. Procedeu pela via de análise da observação. Dos fatos, remontou a causa, e o elemento espiritual se apresentou como força ativa. Só o proclamou depois de o haver constatado. Aqui o espiritismo e a filosofia espírita se diferenciam do platonismo, porque na Grécia não existia, nem era para existir, essa preocupação com a observação dos fatos, com a experimentação, e sim com a especulação, com a tradição. Tanto que muitas coisas que os filósofos gregos falavam, a ordem pitagórica já falava, então isso foi passando, isso foi sendo transmitido pelas escolas, influenciou o cristianismo com Agostinho e com São Tomás de Aquino, com a patrística e com a escolástica. O estudo da Bíblia, para quem conhece um pouco da cultura grega, a pessoa sabe que tem uma influência muito grande da cultura grega na elaboração da Bíblia, palavras, logos, entre outras coisas. Kardec, o demiurgo. Aqui eu acho que o problema foi resolvido por Herculano, de forma magistral. Para entender como que o espiritismo surge e a filosofia espírita. Diz Herculano, veremos assim que Kardec partiu da pesquisa científica, né? Até então uma aparente brincadeira dos salões europeus, mesas girantes. Ele disse num primeiro momento, isso é história para fazer dormir em pé. Até onde eu sei, as mesas não têm cérebro para pensar, nem nervo para sentir. Então Kardec partiu do platonismo, da Bíblia.
partiu da pesquisa científica, originando-se desta a ciência espírita. E é aí que nasce um gigante. Os metapsiquistas ficaram aí. Ele não. Ele provocou desdobramentos, consequências morais, culturais e sociais. E a cada dia que passa, você descobre uma outra consequência que o Espiritismo pode oferecer para a humanidade. Essa mundividência, fruto da observação, ela tem uma concretude inabalável, indestrutível, que consegue ser ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião. Todo mundo admite que o Espiritismo tem 3 aspectos, mas vocês conhecem alguém que pratica os 3 aspectos? Muito difícil. Geralmente, ou a pessoa pratica o aspecto científico e acaba se tornando um pouco fria, ou pratica o religioso e acaba se tornando fanático. Agora fica fácil compreender por que Kardec dizia que a força do Espiritismo estava na sua filosofia. Porque a filosofia espírita é o fio condutor entre a ciência espírita e a religião espírita. Uma ciência da imortalidade da alma que não é fria, uma religião sem apetrechos míticos e místicos, sem sacerdócio, sem relação de poder, sem nada disso. A religião do Cristo, o Espírito em verdade. A moral cristã é superior a todas as outras, posto que o mestre do cristianismo, ele é de fato diferenciado. Muitos mestres vieram ao mundo, mas Jesus é diferenciado naquilo que ele propôs para a humanidade, naquilo que ele conseguiu realizar em termos de transformações sociais e culturais. Mudou a família, mudou o conceito de infância. Tudo isso provém do cristianismo. Uma professora minha falou mesmo, especialista em Platão: admito que Platão e Sócrates não falaram tanto da infância. O cristianismo falou, Jesus falou, deixai, ao que tudo indica, né? Deixai ver a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para quem delas se assemelha. Então nós começamos a perceber a síntese que é a doutrina espírita, a síntese filosófica que é a filosofia espírita, que além de, a partir da observação, né, tocar em princípios que foram também estudados por sábios da antiguidade, além disso, consegue produzir mudança de comportamentos, de perspectiva, impedir suicídios, impedir loucuras, internações. Quantos benefícios o Espiritismo já ofereceu à humanidade e quanto ainda pode fazer pelo mundo. Veremos assim que Kardec partiu da pesquisa científica, originando-se desta a ciência espírita. Desenvolveu a seguir a interpretação dos resultados da pesquisa, que resultou na filosofia espírita. Tirou depois as conclusões morais da concepção filosófica que levaram naturalmente à religião espírita. Então, quando você chega até a religião espírita, você já chega com uma boa dose de bom senso, de lógica e de razão, e aí sim você pode praticar a religião sem apetrechos míticos e místicos. Agora, se você não entendeu o processo, o que você vai fazer? Você vai praticar um tipo de religiosidade muito mais comum às outras religiões do que ao Espiritismo. Por isso que qualquer antropólogo, sociólogo de fora que vai pesquisar sobre o Espiritismo, ele diz que algo aconteceu entre o que foi proposto no início e o que está sendo produzido agora. Vou dar um exemplo assim, me sinto em casa, para ter certeza que vocês vão ter maturidade para entender. Estava eu lendo o livro Na Seara dos Médios, do Emmanuel, outro dia. Aí o Emmanuel escreve muito bem, muito didático, um professor mesmo, eu gosto. Mas o Emmanuel falando sobre o Cristo multiplicou os pães, aí eu parei. Que o Cristo transformou a água em vinho, eu parei. Peguei a Gênesis. Aí li a Gênesis de novo. Já sabia, mas li de novo. Então, pai, vamos conversar. Chamei meu pai. Pai, você leu a Gênesis? Sim. Você lembra a hipótese de Kardec sobre a transformação da água em vinho e da multiplicação dos pães? Sim, ele falou alguma coisa sobre a ascendência moral de Jesus, o poder da palavra de Jesus que tinha, não é? Eliminado ou aliviado a fome das pessoas. Eu falei, isso mesmo, pai. Então leia aqui comigo. Jesus multiplicou os pães. Jesus transformou a água em vinho. Bem,
Eu adorei Ave Cristo. Para mim, a história de Cassiano mexeu profundamente comigo. Renúncia, a história de Alcione. Paulo Estevam, gostei muito desse livro. Não só eu, adoro Encontro, já leu várias vezes. Ela adora Paulo Estevam. Agora, o que o conhecimento espírita propõe em termos de maturidade? O espírito pode ter opinião. O espírito pode ter tido uma história dentro do catolicismo que é difícil de você abandonar de um dia para o outro. Então, naquele momento, isso falou mais alto dele. A possibilidade de Jesus ter multiplicado os pães. Então, isso não invalida o espírito, não é para a gente ser radical, não vou ler mais, não presta, porque isso aí para mim não é maturidade. Agora, também não é para idolatrar. Pergunta, já que filosofamos a tarde inteira, entre Kardec e Emmanuel, nós ficamos com quem? Kardec. Entre Paulo e Jesus? Jesus. Então, esse bom senso que falta às vezes. Então, quando você fala às vezes uma coisa desse tipo, fulano não está bem, está obsediado, é vaidoso, arrogante, aí não chamam mais para fazer palestra, não tem nada a ver. Questão de maturidade. Assim como o André Luiz também tem opiniões pessoais. Agora, isso não significa que André Luiz não tenha uma contribuição a dar. Não significa que Emmanuel não tenha uma contribuição a dar. Eu já disse que Ave Cristo mexeu profundamente comigo, Renúncia e Paulo Estevam. Vamos lá. Subindo um pouquinho, Jorge. É por isso que o Espiritismo se apresenta como uma doutrina de tríplice aspecto. A ciência espírita é o fundamento da doutrina. Sobre ela se ergue a filosofia espírita. E desta resulta naturalmente a religião espírita. Herculano Pires, Introdução à Filosofia Espírita. A filosofia espírita definiu-se como fulcro de um novo ciclo da evolução humana. Herculano Pires, nesse excelente livrinho, Introdução à Filosofia Espírita. Na verdade, a filosofia espírita se apresenta para o investigador imparcial como o delta natural em que desemboca no presente toda a tradição filosófica. Então você estuda Sócrates, Platão, a patrística, a escolástica, o racionalismo de Descartes, o empirismo, o Beck, você vai estudando, você entende que a filosofia espírita, e por isso a sua força, é a síntese de tudo isso. Que você não apenas vai falar sobre a imortalidade da alma, você não vai apenas falar sobre a reencarnação, você não vai apenas falar sobre a comunicação entre vivos e mortos. Você vai falar porque você comprovou mediante a pesquisa, mediante uma metodologia criada para tratar de um objeto de estudo que é muito difícil de você pesquisar, que é a alma humana. Isso é diferente, isso é único, isso aumenta a nossa certeza, sim, a nossa confiança e, portanto, deve produzir mudança de conduta, mudança de comportamento. Conclusão. Seria fazer, já para terminar, seria fazer uma ideia bem falsa do Espiritismo, acreditar que a sua força decorre da prática das manifestações materiais e que, portanto, entravando-se essas manifestações, pode-se minar-lhes as bases. Sua força está na sua filosofia, Kardec dizendo. E aí, isso valida o nosso estudo. Kardec está dizendo, a força do Espiritismo está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. E precisa ter razão e bom senso, razão e experimentação. Na antiguidade, ele era objeto de estudos misteriosos, cuidadosamente ocultos ao vulgo. As sociedades secretas faziam isso. Hoje não, isso é muito bonito, hoje não tem segredos para ninguém. É a maior democratização do conhecimento que eu já vi na minha vida, é o Espiritismo. É a síntese da cultura da humanidade oferecida para toda e qualquer pessoa de qualquer classe social. Isso é muito profundo. O conhecimento espírita pode, pela via direta ou indireta, ser o fermento da parábola evangélica. Às vezes não precisa nem falar sobre o Espiritismo. A pessoa vai chegar até o Espiritismo ou por uma atitude que você teve. Eu tenho cerca de 800 alunos todo ano. Eu nunca falo do Espiritismo a não ser quando perguntado. Aí eles perguntam. Daí a responsabilidade. Eles perguntam, colega de trabalho, colega, professor de física, ele às vezes escuta a Rádio Rio de Janeiro, outro dia ele viu o filme Chico Xavier, o Daniel Filho foi um filme muito bom.
né, um ateu, mas fez um trabalho excelente, muito bem feito. Que filme, que trabalho maravilhoso o filme Chico Xavier. Esse professor de física, que não é espírita, ficou encantado. André, não é questão de acreditar ou não acreditar, mas que vida, né? Que vida bonita, que vida profunda que foi do Chico, e foi mesmo. Que trabalho, que dedicação. Então é o bom senso, a razão, é isso que o Espiritismo provoca. Vidas como a do Chico Xavier, como a da Ivone, como a do Eurípides Bassanufo, o Batuíra, Caibar Schutter, o Anália Franco. Isso que o Espiritismo provoca. Então, não tem segredos para ninguém. Fala numa linguagem clara, filosofia sem espírito de sistema. Nada de prolixidade, de confundir as pessoas. Era um educador durante mais de 30 anos. Fala numa linguagem clara, sem ambiguidades. Nada neles há de místico. Nele há de místico, nada de alegoria suscetível de falsas interpretações. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, conclusão, item 6. Aí, baixando um pouquinho. Para refletir o último texto. Diante de tudo que falamos, eu queria mais ou menos tentar fazer uma síntese. Platonismo. Nossa, que vida de Sócrates. Que impacto que causou em Platão e nos discípulos, principalmente por causa do seu julgamento e da sua morte. Ali foi um ponto de partida para que Platão pudesse viajar, voltar para Atenas, fundar a escola, etc. Então, a tradição filosófica guarda uma relação estreita com o platonismo, por causa de Sócrates e Platão. Tem muito peso isso na filosofia. Isso mexeu com muitas vidas. Até com o cristianismo mexeu, com Agostinho, com Tomás de Aquino. Então, isso tem um poder muito grande no mundo. É inegável. Imagine o espiritismo, que não parte da tradição, que parte da observação dos fatos. O Charles Richer admitiu, no Tratado de Metafísica, esse homem tem critério, falando sobre Allan Kardec. Ele deve ser estudado. Tem critério, tem metodologia, por causa da experimentação e da observação dos fatos. Então vamos lá. Diante de tudo isso, do poder do espiritismo e da filosofia espírita, do filosofar, de perguntar o que é, de se defrontar com um texto, tudo bem, adoro esse espírito, mas aqui ele está um pouco diferente do livro A Gênese. Isso não é ruim, isso é bom. É bom. Então, diante disso tudo, como que nós gostaríamos de terminar esse trabalho, já pedindo perdão por ter passado da hora? Claro que tem que oferecer um impacto na mudança das nossas vidas. Não tem sentido. Se o platonismo, tudo que foi oferecido para nós até hoje, e se o espiritismo, com maior autoridade, nos oferece tantas coisas, o que devemos fazer nós? Refletir. Mudar a nossa conduta, mudar o nosso comportamento. Então, para terminar, diz Kardec: ora, o verdadeiro espírita olha as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas. Tudo. Enfermidade, morte, desemprego, tudo. Problemas familiares, todos nós temos. Inegavelmente, todos nós temos. Tão mesquinhas. Pequenas, tão mesquinhas em face do futuro que o aguarda. A vida para ele é tão curta, tão fugitiva, que as tribulações não me parecem mais do que incidentes de uma viagem. Aquilo que para qualquer outro, produziria violenta emoção, pouco o afeta, pois sabe que as amarguras da vida são provas do seu adiantamento, desde que as sofra sem murmurar, porque será recompensado de acordo com a coragem de suportá-las. Suas convicções lhe dão uma resignação que o preserva do desespero e, consequentemente, uma causa constante de loucura e suicídio. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, introdução, item 15. Bem, eu agradeço muito a oportunidade de trabalho, peço desculpas por alguma coisa, mas eu sou como Batuíra, assim, nesse sentido. Cumpra o seu dever, aconteça o que acontecer. Então nós temos essa preocupação realmente de respeitar o trabalho do mestre Dionísio Allan Kardec, de Jesus, que foi o mestre maior das nossas vidas. Então, esse trabalho que
será ainda muito ampliado, discutido. É muito difícil você construir um trabalho estabelecendo uma relação entre algo tão conhecido, tão respeitado, e uma doutrina que ainda é tão mal compreendida. Então isso é muito difícil de se fazer. Eu agradeço muito ter podido dar o primeiro passo hoje, uma vez que eu já pesquiso o tema educação para a morte, tanatologia, há mais de 10 anos. Mas essa relação entre platonismo e espiritismo, e eu falei apenas de uma parte do platonismo, que fique claro, e falei apenas de uma parte da filosofia espírita, porque a filosofia espírita tem muitos desdobramentos, né, que podem ser enxergados por qualquer estudante de espiritismo. Então, hoje eu inicio um trabalho que deve continuar durante muito tempo. Eu agradeço muito a paciência de vocês, peço desculpas por alguma coisa. Eu espero que tenha ficado claro a força do platonismo e a força muito maior do espiritismo, porque não partiu da tradição da especulação, mas da observação dos fatos, porque esse estudo possa provocar uma reflexão em todos nós a respeito da importância da pergunta o que é, da importância do debate para o nosso crescimento como espíritos na estrada da evolução. Tá? Muita paz para vocês. Desde já, eu gostaria de agradecer a presença do André. Depois de uma palestra dessa, claro que é importante que a gente abra as perguntas. Então, vou fazer o seguinte: nós sabemos que tem pessoas que têm compromisso, que têm às vezes parente, com dificuldade. Quem achar que precisa, né, pode ir à vontade. Eu acho que o ambiente já é favorável. Mas não vai fazer uma prece? Depois de tudo que a gente estudou, a gente entende que isso aqui é mais do que uma prece. Então, quem quiser ir, pode ir. Então, vamos roubar mais um pouquinho do seu tempo aí e abrir para as pessoas fazerem algumas perguntinhas. Tudo bem? Tá? Então, quem quiser ir, pode ir sem problema. Esqueci de dar água para ele. Podem fazer a pergunta à vontade. Tá? Se quiser fazer alguma crítica também, eu sou uma figura polêmica, então também fiquem à vontade. Você é uma figura polêmica? Eu gostaria só de dizer artesão, pode ser dito como artesão. Aí o Herculano chama o Kardec de Demiurgo, considera que ele foi um artesão para receber cerca de 1000 comunicações de inúmeros centros, de vários lugares no mundo inteiro, e ter a capacidade de criar um método de pesquisa. Porque você pesquisar sobre a sociedade, você pesquisar, sei lá, sobre alguma substância, é uma coisa. Agora, você pesquisar sobre a alma humana, com essa capacidade de articulação, com esse critério científico que Allan Kardec teve, então realmente o trabalho humano, da pesquisa humana que deveria ser feita, é algo que merece destaque. E deu para perceber com os textos que Allan Kardec não foi simplesmente um codificador menor, como falam, o codificador da doutrina. Às vezes, quando nós usamos esse termo, nós não temos a noção de como é difícil debater, dialogar, escrever. Não é? Nem sempre ele concordava com os espíritos. Isso que eu fiz agora, claro que Emmanuel é um espírito evoluído, muito mais evoluído do que eu. Ele fazia, como Lamennais, não é? Com os outros espíritos. Bom, Lamennais está um pouco místico aqui, mas em outras situações ele deu, né, as suas contribuições. Então é assim que as coisas funcionam, porque os espíritos povoam o espaço. Mas nós sabemos que existem vários tipos de espíritos, em vários momentos, de várias ordens, cada um no seu estágio evolutivo. De repente um espírito tem uma contribuição a dar mais nos romances, não é mais com relação a temas evangélicos, o outro tem uma perspectiva filosófica. Então você precisa conviver, precisa estudar com cuidado, com um recolhimento que ele pedia na introdução de Livro dos Espíritos, para que você possa perceber essas coisas. Mas geralmente não, nós lemos e vamos incorporando, né? E vamos, não foi fulano que disse, então está resolvido. E eu sinto sempre Ivone e Chico, né? São as minhas referências, eu trabalho mais com os dois. Isso tem um porquê.
todos os dois falaram, se algum dia eles produzissem algo que tivesse diferente de Allan Kardec, era para nós ficarmos com Allan Kardec e não com o que eles disseram, ou os espíritos. Ivone, então, eu tenho uma admiração profunda por ela, porque é uma médium que participa das obras, ela insere notas, e ela até diz, ó, isso aqui está estranho, fiquem com Allan Kardec. Ela estudou muito a codificação, estudou muito os metapsiquistas. Ó, segundo Ernesto Bozano, no livro tal, segundo o livro dos médios, e fora que Memória de um Suicida, ela recebeu a primeira vez em 1926. O livro foi aparecer mesmo em 1956. Vocês conhecem, hoje em dia, um médium com essa prudência, esperar 30 anos para publicar? Eu duvido. E Memória de um Suicida é livro para mais de 100 anos. É uma das grandes obras clássicas que já foram produzidas no mundo. E uma obra que foi realizada por Leon Denis Espírito. Tem capítulos profundos sobre autoconhecimento. Quando eu li aquele capítulo sobre autoconhecimento do instrutor espiritual Epaminondas de Vigo, que todo mundo vai ao autoconhecimento, né? Precisamos nos conhecer. Aquele capítulo mexe, porque ali não tem como você fugir, é autoconhecimento mesmo. Não vai se iludir, falar que é uma coisa sem ser. Ali não dá para fazer isso. E a última parte fala da cidade universitária, de estudos que tem no plano espiritual, lá nessa colônia, que é organizada por Maria de Nazaré, segundo o livro, que se preocupa muito com os espíritos que se suicidam, com um trabalho muito bem feito de psicologia profunda. Tem estudos que são feitos pelos instrutores que podem servir como inspiração para outros estudos nos centros espíritas, em escolas, né, dentro de uma perspectiva de aliar espiritualidade e educação. Então é realmente muito interessante. Então o termo DB1 foi para destacar a importância do trabalho de Allan Kardec, que não é, né, um trabalho muito reconhecido no Brasil. As pessoas costumam citar menos Allan Kardec. Aliás, isso já aconteceu após seu desencarne. Após seu desencarne, muitos próximos foram cada vez citando menos. Você pega os anais dos congressos que conviviam metapsiquistas e espíritas, era uma briga muito grande. E Leon Denis e Gabriel Delano tentou defender o espiritismo. Era uma briga mesmo. Debate, né? Debate. E cada vez menos as pessoas citando Allan Kardec. Então o esquecimento já começou ali. Então, no Brasil, mais ainda, porque as pessoas não gostam muito de ler o livro dos espíritos, o evangelho, de pensar, de perguntar o que é, o porquê das coisas, revista espírita. No meu caso, eu sinto mais alegria de ler Kardec do que ler alguns livros mediúnicos. Não que os livros mediúnicos não sejam importantes, claro que são muito importantes. Não estou tirando o mérito dos livros mediúnicos, mas a Allan Kardec em vida, ele consegue também produzir mudança de conduta, mudança de comportamento, mudança, né, de perspectiva de vida. E isso é interessante perceber, porque ele estava aqui na arena e aqui é difícil. Então, para você na arena, recebendo críticas de todos os lados, ter essa tranquilidade, essa segurança que ele teve, com a sua doce esposa Gabi. Tem uma cena de Leon Denis, que Leon Denis queria conhecer muito Allan Kardec, está no livro Cenas da Vida de Leon Denis, pela editora Celso. Aí ele foi lá, depois de uma palestra de Allan Kardec, quando ele chegou no quintal da casa, ele estava pegando uma fruta para a esposa, Leon Denis voltou, não conseguiu. Uma cestinha, isso mesmo. Então esse homem, ele tem um sentimento muito elevado, mas nós ainda não conseguimos compreender. Apartamento pequeno, recebia cerca de 1.500 pessoas por ano na sua casa, estrangeiros, a vida realmente entregue à causa. Então isso é muito bonito. Vocês têm mais alguma pergunta? Só queria fazer um comentário sobre quando você citou o Emmanuel, né? Às vezes eu conheço você e sei que assim, você não é polêmico nesse. Eu acho que é o polêmico no sentido de Kardec, de defender a doutrina, né? E eu acho que você muito polêmico, acho que você é o menos polêmico. Então, eu acho que é difícil para as pessoas que vêm dessa cultura, né? Você tem que adorar o santo, tá? Tem que adorar. Então, quando a gente vê uma pessoa que tem a envergadura intelectual
algo que tem um Emmanuel, a gente tende a jogar ele lá nesse bolo dos inquestionáveis. Se a gente faz uma análise e pensando assim, o Emmanuel, o trabalho dele não é de questionar. Então, por exemplo, tudo que está estabelecido na Bíblia, ele vai escrever conforme está estabelecido na Bíblia. A tarefa dele é extrair a moral do Cristo. Então, fazendo isso, ele faz de forma genial. Né? Agora, eu não posso, o erro está quando a pessoa pega o que ele escreveu, então não, isso aqui é um fato histórico porque o Emmanuel escreveu. Aí cai num outro erro. Né? Então, eu acho que esse é o ponto. Porque você não aprende psicologia transpessoal com o espírito, aprender psicologia transpessoal com a Márcia Taboni, com o Stanislavio Grof, e assim como você não aprende história com os romances, você deve aprender história com a ciência histórica, com a só do hospital. Agora, então, deixa eu só explicar para terminar. Eu tenho uma profunda admiração pelo Emmanuel, assim, pela vida do Chico, então não tenho nada contra, eu sempre falo, sempre cito. O André Luiz, meu nome é André Luiz, porque minha mãe leu o Nosso Lar, então colocou meu nome de André Luiz, tem uma identificação. Minha mãe não é espírita, só leu o Nosso Lar, depois nunca mais leu espírita nenhum. Eu tenho uma profunda gratidão, uma relação, assim, bem estreita, é a minha formação dele. Agora, eu só apenas dei um depoimento do que aconteceu comigo há poucos dias. Eu estava lendo com profundo respeito, aí no livro Serra dos Médios, numa determinada página, ele disse que Jesus que multiplicou os pães, falando sobre mediunidade, Jesus que transformou água em vinho, e isso eu já sei que tem em palestras, inúmeras pessoas dizem, só que a interpretação espírita para isso, né, não é essa, é que Jesus não ficaria diminuído e não ter diminuído os pães, muito pelo contrário. Por ele não ter, possivelmente, multiplicado os pães, ele se torna maior, porque ele não evoluiu uma lei natural, não fez nada assim, nesse sentido que pudesse colocá-lo em posição de destaque, né, e sim pelos atos comuns do dia a dia, pela sua moral enorme, elevada, de amar, de perdoar. Então, isso que é interessante. Com o tempo você passa a entender que Jesus não vai ser diminuído por não ter, naquele sentido, feito a tempestade ser apaziguada, aquelas coisas que nós aprendemos chamados milagres. Por isso que o livro A Gênese é tão importante. Se a maioria dos espíritas tivessem lido o livro A Gênese, eu não precisaria nem falar isso, porque seria um processo natural, né? Poxa, eu já li o livro A Gênese, então, realmente, então, adoro, irmão. Então a gente vai falar com carinho, irmão. Aqui, ó, não vou concordar com você não. Mas em outras questões, por que não concordar e por que não usar? Então essa é a nossa posição. Agora, pela personalidade que nós temos, não falar é muito difícil. Fingir que não viu, impossível. Então, com o maior respeito. Sempre passado. Fingir que não vê, a gente sabe onde vai doer.